Olá, seja bem-vindo ao canal da Ciência da Espiritualidade. Eu sou o Darcio Cavallini e tenho muito prazer em te receber aqui. Nesse momento, eu vou falar de um assunto que é um tema um pouco polêmico, delicado, mas me fizeram uma pergunta, e essa é a pergunta. Se eu me masturbo, eu atrapalho a minha evolução espiritual? Eu me prejudico espiritualmente? É um tema interessante, né? Então, se você gosta desse tipo de assunto, né, qual é a função disso tudo no campo energético, na área espiritual, se inscreva nesse canal. Tem muita coisa boa aqui que a gente pode aprender junto. Seja bem-vindo. Então o tema é a pergunta: a masturbação prejudica a evolução espiritual? Bem, esse é um questionamento que eu recebi já algumas vezes e de forma insistente recebi ultimamente, então resolvi falar do assunto. Bom, o nosso corpo físico, ele é criado para a gente poder experimentar tudo que for necessário para a nossa evolução durante uma estada na Terra, ou seja, uma encarnação. Então, em cada encarnação eu produzo um corpo físico adequado ao programa de experimentação que eu venho fazer. Ou seja, em cada encarnação eu tenho um corpo físico diferente, porque embora eu possa repetir a tentativa do aprendizado, as nuances desse aprendizado, os experimentos, as propostas que eu vou me colocar para tentar experimentar e aprender são um pouquinho diferentes. Por quê? Porque eu vou evoluindo a cada encarnação. Então o corpo físico que eu crio é um corpo físico adequado ao meu programa de vida. Não importa se estamos falando aqui de sistema excretor de qualquer espécie, né? Se nós estamos falando de sudorese, nós estamos falando de fazer cocô, xixi, né? Estamos falando de ejaculação, por causa do homem, orgasmo por causa da mulher, ovulação, tá? Não importa. Cada um tem o seu sistema imunológico, que é o autocontrole do seu estado estável, ou seja, saudável. Você se manter saudável para que aquele experimento que você se propôs, a cada passo da sua jornada, você conseguir ter condições físicas de passar pela experiência. Muito bom. Existem pessoas, por exemplo, que nós estamos falando aqui então de fazer as necessidades fisiológicas básicas, né? Tem pessoas que têm o intestino mais preso, outras pessoas têm o intestino mais solto, outras pessoas necessitam de cuidados em relação a isso, enfim. Da mesma forma que tem pessoas que fazem xixi mais constantemente, outras fazem menos. Algumas tomam mais água, outras tomam menos água. Enfim, isso quem define é o nosso temperamento. O temperamento é que define a qualidade da nossa ingestão, do nosso alimento, né? Então nós nos alimentamos por comida, nós nos alimentamos por água, nos alimentamos por oxigênio, mas também nos alimentamos por energia vital, e esse é o principal alimento. E essa energia vital nós assumimos e transmutamos essa qualidade de energia através do nosso comportamento emocional, e pouco vigiamos nosso comportamento emocional. Então, para não fugir muito do assunto e voltar à questão de que a masturbação é pecado, porque no fundo, essa é a grande dúvida, né? Não é pecado, não. Existem pessoas que vêm com um temperamento que quando frequentam casas espíritas são indicados e são sempre, em geral, dizem para elas: olha, você é um médium de cura. O que é uma pessoa dessa? É uma pessoa que tem um magnetismo, ou seja, a parte magnética muito acentuada na área de doação de energia para aquele que tem falta de energia. Porque quem está doente está com falta de energia magnética, precisa receber energia magnética do outro, que é para poder se equilibrar.
E quando alguém tem essa capacidade e doa essa energia magnética, o sistema imunológico do outro aqui faz o conserto daquilo que está errado. É assim que funciona. Então, essas pessoas que têm a característica e escolhem vir para o planeta, com essa característica de ser um médium de cura, essas pessoas têm necessidade de sexo tanto quanto de comida. O grande problema é que nós não devemos confundir quando existe um desequilíbrio nessa área. Aquelas pessoas que estão totalmente obsediadas ou auto-obsediadas e que fazem do sexo, né, um processo do qual são reféns e têm extrema necessidade e não conseguem controlar a sua compulsão por sexo. Isso é uma doença que pode ser tratada devidamente, adequadamente com as terapias adequadas, que faz parte do nosso currículo de vida, do nosso trabalho. Mas, naturalmente, aquela pessoa que é honesta, que é séria, né? E que se propõe a fazer seu programa de vida acontecer, está aqui com o objetivo de evoluir, essas pessoas necessitam de mais sexo do que as demais pessoas. Então, você tem duas formas quando você é um médium de cura, e isso acontece muito mais nas pessoas que têm o temperamento chamado hepático. São pessoas muito sensíveis, são líderes, são criativos, são pessoas que têm muita necessidade de fazer o bem para o próximo, são pessoas com essa capacidade de liderança nata porque gastam isso de forma natural. Então, essas pessoas, quando estão com o propósito de vida, a fim de cumprir o seu programa de vida, no sentido de evoluir, essas pessoas, quando estão na ignorância, né, e não praticam sexo e também não doam a sua capacidade total de energia, se desequilibra. Aí é que eles vão para o desequilíbrio do sexo. Então, eu, em geral, quando recebo pacientes que estão nesse ponto do desequilíbrio, ainda na ignorância, que não sabe usar adequadamente aquele quantum de energia magnética que precisa ser produzido para doar para o outro, né? Eu recomendo sim que as pessoas se masturbem quando não têm um companheiro, quando não pratiquem sexo, e que seja um sexo saudável, né? Eu estou falando aqui de vida saudável. E essas pessoas, em geral, são pessoas que passam a ter muitas dificuldades. Por quê? Porque tem necessidade de extravasar esse quantum de energia. Então vamos lembrar que a parte física é a parte física, é a manifestação material daquilo que a parte energética criou e transmutou, tá certo? Então, da mesma forma que se você, por exemplo, não fizer xixi, vai acontecer alguma coisa com o seu rim, com a sua bexiga. Se você não fizer cocô, vai acontecer alguma coisa com o seu aparelho digestivo, tá certo? Se você não transpirar, vai acontecer alguma coisa no seu sistema endócrino, tá certo? Da mesma forma, né? Então, não manifesta fisicamente, porque o sistema energético está comprometido. Então, se você sente necessidade, mas isso é um assunto muito delicado e de repente é proibido, é pecado, né? Saiba que tem muito mais pecado nas palavras do que na masturbação, viu? Tá bom? Se você estiver em paz com o seu coração, seja feliz. Então, se você se interessa por assuntos como esse que acabamos de abordar, eu faço um convite para que você acesse esse link que está aí embaixo, que é o nosso curso. Nesse curso eu ensino, você aprende através de forma muito prática, uma didática bem fácil de compreender para leigos e para qualquer tipo de pessoa, né? Não importa o tamanho da sua evolução espiritual ou não, ou intelectual, muito fácil de compreender. Temas como esse, a gente dá a solução do campo energético. Experimenta, tá aí, ó, é só linkar.
Agradecemos a todos os bons espíritos de luzes que quiseram se comunicar conosco e lhes pedimos nos ajudar para que possamos desenvolver e orientar a todos através das instruções que nos deram e que possamos, ao final desta reunião, cada um de nós sair cada vez mais fortalecido na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos também, ao mesmo tempo, que essas instruções sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes, viciosos, que também pediram para assistir à nossa reunião e aos quais rogamos a Deus toda a sua misericórdia. Graças a Deus. Peço licença para uma breve intervenção, se possível. Bezerra, continuo ateu. E não somente por meus colegas, mas também por mim, venho convidá-lo a um debate público, a fim de provarmos a inexpugnabilidade do materialismo contra as pretensões do espiritismo. E devo prevenir vocês que o materialismo já levantou extensa lista de nomes de médiuns fraudulentos, de ilusionistas que operam em nome de poderes imaginários, daqueles que largaram o suposto das forças psíquicas e fizeram declarações quanto às mentiras piedosas de que se viram envoltos, dos chamados sensitivos, que reconheceram seus enganos e desertaram das fileiras espíritas. E, juntamente com esta relação, apresentaremos outro rol de nomes que o materialismo também levantou. Nomes dos experimentadores que provaram a inexistência da comunicação com os mortos, de sábios que não puderam verificar as factícias ocorrências da mediunidade, de observadores desencantados de qualquer testemunho de sobrevivência, de estudiosos ludibriados por vasta súcia de espertalhões. Esperamos que você e os espíritos aceitem o repto. Sim, meu irmão. Se é que posso chamá-lo, meu irmão. Aceitamos o desafio, desde que o irmão traga para o debate um infortunado que o materialismo tenha soerguido moralmente no mundo, um malfeitor a quem a dignidade humana tenha sido devolvida, um infeliz
a quem o materialismo tenha restituído o riso, a alegria de viver. Os desesperados da alma, a quem tenha sido restituído a paz do coração. Aqueles irmãos nossos que a morte levou seus entes mais queridos e enregelados na dor, será que o materialismo acenou para eles com alguma esperança? As mulheres afortunadas ou desafortunadas, perdidas na vida, o materialismo devolveu a elas o equilíbrio, a serenidade, a paz. E aqueles que sem rumo, sem bússola na vida, que foram arrancados das portas do inferno pelo materialismo. Acontece isso, irmão. E aqueles nossos mais queridos irmãos, cuja morte arrebatou seus seres mais queridos, e que enregelados na dor, será que o materialismo acenou para eles com a esperança? E as viúvas, órfãos, será que o materialismo apontou para eles a esperança também? Para que não desfalecessem de dor, de desespero ante as cinzas do túmulo? Aquele que não perdoa foi ensinado pelo materialismo a perdoar? E os nossos semelhantes, que vieram do berço cegos, mudos, paralíticos, deformados, será que o materialismo ensinou a eles a serenidade, a resignação, para que enfrentassem com paciência, com compreensão, com justiça, o quinhão de lágrimas que a eles a vida reservou? Ah, amigo, se você conhecesse a lei de causa e efeito, a lei de reencarnação, e eu lhe pergunto ainda, o suicida, aquele que tem essa ideia fixa na mente, o materialismo teria tirado de sua cabeça este ato que é considerado o crime mais afrontoso ao Criador? O materialismo esvai-se. O materialismo não preenche a existência. O que fica é um vazio existencial. O que fica é um vazio espiritual. Traga, meu irmão, um só ser desventurado que o materialismo tenha tirado do cipó de sofrimentos neste planeta de expiação. E nós, espíritas, aceitaremos o rapto.